Boa tarde a todos e a todas. Em nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco a respeito de Lao Tzu, ou Lao Tzu, ou Lao Tse, o fundador mítico da filosofia taoísta, que provavelmente é muito anterior ao indivíduo Lao Tzu e que remonta aos tempos do I Ching e talvez ao próprio Imperador Amarelo. Muito pouco ou nada sabemos a respeito de Lao Tzu. Conforme escreve Sima Qian, o primeiro grande historiador chinês, comparável ao Homero grego, a sua ambição era esconder-se e permanecer anônimo. Essa frase é citada por Richard Wilhelm em sua introdução ao livro Tao Te Ching, que ele traduziu diretamente do chinês para a língua inglesa. E da tradução para o inglês surgiram muitas outras em línguas ocidentais, inclusive esta para o português, que utilizaremos em nossas aulas. Segundo Wilhelm, devemos a esse historiador os dados mais importantes sobre a vida de Lao Tzu. Temos de nos contentar com eles. Lao Tzu, esta é a grafia utilizada pelo Wilhelm. Nome com que ele é conhecido na Europa, não é sequer um antropônimo, mas um apelido cuja melhor tradução é ancião. Claro que a palavra ancião não indica apenas a idade, mas, sobretudo, a sabedoria. Seu nome de família era Li, que na China é ainda mais frequente do que o nome alemão Mayer, ou o nome brasileiro João da Silva. Na juventude, seu nome era Er, que significa orelha. Como erudito, recebeu o nome de Beiyang, Conde Sol, e, após a morte, o de Dan, a saber, Lao Dan, literalmente, velha orelha comprida, cujo sentido é velho professor. Em quase todos esses nomes e apelidos, o que aparece com mais frequência é a associação entre a idade de Lao Tzu e a sabedoria. Natural, talvez, da atual província de Hunan, ao sul das chamadas províncias do norte, era provavelmente meio século mais velho do que Kung, ou seja, Confutse, ou Confúcio, ocorrendo assim o seu nascimento nos fins do século VII a.C. Com o decorrer do tempo, ocupou o cargo de arquivista na corte imperial, que naquela época estava em Luoyang, da província de Hunan. Supõe-se que foi então que Confúcio se encontrou com ele, ao viajar para a corte imperial. Na literatura chinesa, fala-se muito desse encontro dos dois heróis. Relata-se esse encontro, de modo direto ou indireto, não só na obra histórica já mencionada, de Sima Qian, como também na obra Li Ji, que tem origem na escola confuciana e, além disso, nas palestras escolares confucianas, ou Jia-yu, bastante posteriores, como também na literatura taoísta,
dos primeiros tempos. Seja como for, na época da dinastia Han, século II a.C., o conhecimento desse encontro já era tão familiar à consciência do povo que nas famosas esculturas sepulcrais existentes em Verchantung, perto de Jiaxiang, pode-se encontrar uma escultura que representa o modo como Confúcio, ao se encontrar com Lao Tzu, entrega-lhe como presente de honra um fazão. Sobre as conversas ocorridas nessa ocasião, aos mais variados relatos. Todos são unânimes em afirmar que Lao Tzu se manifesta de maneira muito depreciativa em relação aos heróis antigos, que eram ídolos venerados de Confúcio, procurando convencê-lo da inutilidade dos esforços culturais deste, enquanto Confúcio expressa diante de seus discípulos a mais alta consideração ao sábio de inatingível profundidade, comparando-o ao dragão que se eleva às nuvens. É possível recompor o teor dessa entrevista, em suas linhas gerais, pelos pronunciamentos do Tao Te Ching, assim como pelos relatos sobre o encontro de Confúcio com o sábio oculto, constantes no livro 18 de Os Analectos. É evidente que não se pode mais verificar com segurança nada sobre o valor literal, simplesmente uma fábula, uma invenção mitológica ou uma alegoria para a discussão das diferenças entre o pensamento dos dois filósofos. É difícil decidir se a totalidade da entrevista deve ser remetida ao reino das fábulas, como Chavannes tende a fazê-lo na sua tradição de Sima Qian, Les Mémoires historiques de Sima Qian, volume 5, publicado em Paris em 1905. É instigante o fato de que, em Os Analectos, onde várias outras entrevistas desse gênero são mencionadas, nada conste sobre isto. Dizem que Lao Tzu teria se retirado, pois a situação pública piorara tanto que já não havia mais esperança de restabelecimento da ordem. Chegando ao desfiladeiro Hangu, segundo a tradição, cavalgando um boi preto, o guarda da fronteira teria pedido a ele que deixasse algo escrito. Imediatamente, ele teria escrito o Tao Te Ching, composto de mais de 5.000 ideogramas. Teria ido em seguida para o oeste, embora ninguém saiba para onde. É compreensível que esse relato se relacione também com a lenda que leva Lao Tzu à Índia. E ali o faz entrar em contato com Buda. Nas discussões posteriores entre as duas religiões, ambas afirmavam que o fundador de uma religião teria aprendido com o fundador da outra, tais as notáveis semelhanças entre o budismo e o taoísmo. Sobretudo no Zen budismo. Seria impossível, prossegue Wilhelm, seria impossível qualquer contato pessoal de Lao Tzu com Buda.
no quadro histórico devem ter sido inseridas situações posteriores. Mas as coisas não pararam por aí. Justamente porque a vida do ancião oferecia pouquíssimos pontos de apoio à pesquisa, a lenda podia, com mais liberdade, servir-se velha. A personalidade secreta do ancião agigantou-se cada vez mais, até diluir-se numa figura cósmica, que, nas mais diversas épocas, teria surgido na Terra, à maneira dos avatares, né, da Índia. Nem é necessário mencionar, no nosso contexto, as tolas brincadeiras urdidas com o nome de Lao Tzu, nome que também pode ser traduzido como criança velha. No caso, criança velha é uma montagem metafórica, né, entre os dois termos, já que a velhice significa sabedoria, enquanto criança pode ser entendida como jovialidade, espontaneidade, alegria, naturalidade e outras ideias associadas à infância. Muito daquilo que nós temos a respeito de Lao Tzu tem provavelmente valor simbólico, não apenas o seu nome. Por exemplo, o fato de ele aparecer montado em um boi ou um búfalo. Em várias imagens iconográficas do Oriente e do Ocidente, a imagem do cavaleiro montando um animal, seja um cavalo, um boi, um elefante, um camelo ou qualquer outro, tem o significado de a razão governando os sentidos. Por outro lado, o nome orelha, assim como algumas pinturas que mostram Laozi, né, com orelhas muito grandes, também tem um significado simbólico, já que é a virtude do sábio o escutar, muito mais do que o falar. Mesmo na tradição védica, o conhecimento dos Upanishads era transmitido pela via oral. Daí que escutar o mestre tinha uma importância muito grande. Continuando no texto de Richard Wilhelm. Com base na história da vida de Lao Tzu, a escassez e a incerteza de notícias resultam em pouquíssimos esclarecimentos acerca de sua obra. Do mesmo modo que toda história se dissolve, no sentido místico, em luminosidade imaterial, o mesmo também ocorre com a história de uma vida. Mas, a partir dos aforismos aqui presentes, uma personalidade original e inimitável se dirige a nós, o que, a nosso ver, é a melhor comprovação da sua historicidade. Mas é preciso ter sensibilidade para essas coisas. Não se pode discutir sobre isso. Em última análise, essa questão não tem valor algum. O Tao Te Ching existe, não importa quem o tenha escrito. Assim como no que diz respeito aos poemas homéricos. Terá existido Homero, um poeta cego que teria ditado os versos da Ilíada e da Odisseia a seus discípulos, que o colocaram em forma escrita? Teria existido Shakespeare como pessoa histórica
e autor do Hamlet, do Macbeth, da Tempestade, ou Romeu e Julieta, sempre haverá margem de dúvida a respeito da existência de Homero, da existência de Lauzzi, e se Shakespeare foi realmente o autor de todas as suas peças, o que não acrescenta ou retira nada do valor intrínseco desses textos. Bem, a obra. Na literatura chinesa, fala-se mais da obra que da vida pessoal do autor, visto que uma de suas sentenças é citada e criticada em Os Analectos de Confúcio. Não é de todo impossível que essa sentença provenha de fontes ainda mais antigas e acessíveis, sem relação a Lao Tzu. Mas não dependemos exclusivamente desse fato. É preciso apurar, em primeiro lugar, se na literatura taoísta há citações, do mesmo modo que, em muitas obras de autoria discutível, também há a presença de citações. Podemos estar falando da Odisseia ou da Ilíada, que podem ser reuniões de cantos heróicos escritos por diferentes poetas e depois compilados por alguém que atribuiu a si a tarefa de compilador e editor da Ilíada e da Odisseia. Assim como na literatura védica, cuja autoria é atribuída a Vyasadeva, também há muitas citações a versos nos Upanishads que reaparecem no Bhagavad Gita, por exemplo, ou no Ramayana. A própria existência de Vyasadeva não tem fatos históricos que a comprovem, e assim como no caso de Homero, podemos pensar que os 4 Vedas, os Upanishads, o Vedanta Sutra, o Mahabharata, toda essa biblioteca védica tenha tido vários autores. Talvez um único compilador ou um grupo de compiladores é algo que jamais saberemos. Do mesmo modo, Tao Te Ching. Pode ser que vários dos poemas do Tao Te Ching sejam de diferentes autores e reunidos e coletados por um organizador. Tudo isso são hipóteses, e não temos nenhuma prova conclusiva de coisa alguma. Bem, é preciso apurar, em primeiro lugar, se na literatura taoísta há citações. E, de fato, não há falta disso. Pode-se constatar que a maior parte das 81 seções, ou capítulos, ou fragmentos do Tao Te Ching é citada pelos autores taoístas mais importantes da época anterior a Cristo, 16 dos quais já encontramos em Lietzu, ou Liezi, editado no século IV a.C. Xuangtzu, ou Xuanzé, ou Xuangzi, um dos mais brilhantes autores taoístas, que viveu no século IV a.C., baseou todas as suas exposições inteiramente nos ensinamentos do Tao Te Ching, e de tal modo que não se pode imaginá-lo sem estes. Han Fetsu, falecido em 230 a.C., na época de Qin Shi Huang, tem, nos livros 6 e 7, elucidações, em parte muito pormenorizadas, sobre 22 seções ao todo do Tao Te Ching. E ainda Huai Nan Tzu, contemporâneo de Sima Qian,
explica o livro 12, um após outro, quase sempre com base em exemplos históricos, nada menos que 61 sessões do Tao Te Ching. Desse modo, conseguem-se testemunhos de, no mínimo, 3/4 das sessões. Trata-se de uma proporção bastante razoável, em se tratando de um opúsculo da brevidade do Tao Te Ching. Mas isso é prova também de que o Tao Te Ching não é uma falsificação budista de um período posterior, salvo se fizer com que descenda da grande fábrica de Sima Qian e companhia, descoberta cuja honra cabe a Mr. Allen. Mr. Allen foi o erudito que descobriu e divulgou os escritos historiográficos de Sima Qian. Bem, vamos pular aqui alguns trechos da introdução. O conteúdo do Tao Te Ching. Toda a metafísica do Tao Te Ching baseia-se fundamentalmente na intuição, inacessível à fixação rigorosa de noções. Laozi designa com a palavra Tao, pronuncia-se Dao. Daí que Tao Te Ching pode ser pronunciado também como Dao De Jing, apenas para dar um nome aproximado. Desde o início, houve divergência de opiniões quanto à tradução correta dessa palavra. Deus, caminho, razão, verbo, logos, são algumas traduções propostas, enquanto parte dos tradutores simplesmente leva o Tao para as línguas europeias, sem traduzi-lo. Aliás, o próprio Laozi escreveu: tudo o que se diz a respeito do Tao não é verdade. Logo, ele é incognoscível, como nós estudaremos mais para frente. No fundo, pouco importa a expressão, porque, para o próprio Lao Tzu, ela era apenas uma espécie de sinal algébrico para algo impronunciável. Foram, sobretudo, motivos estéticos, ao que parece, que recomendavam na tradução alemã a utilização de uma palavra alemã. Optemos pelo termo Sinn, em alemão significa sentido. Essa escolha apoia-se num trecho do Fausto, de Goethe, onde, voltando de seu passeio de Páscoa, Fausto põe-se a trabalhar na tradução do Novo Testamento e, entre outras coisas, tenta traduzir as palavras iniciais do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, ou no princípio era o sentido. Para ser essa a tradução que melhor corresponde, parece ser essa a tradução que melhor corresponde aos diversos significados do Tao chinês. A palavra chinesa parte do sentido de caminho, que, a partir daí, se amplia para direção, estado, e, em seguida, para razão ou verdade. A palavra Tao, em japonês, foi traduzida como do, ou ainda como Mishi. Daí nós temos o judô, o karatê-do, o kendo, o kyudo, ou o kinomishi, sendo que esse do ou esse mishi tem o sentido de um caminho espiritual, de um caminho para uma verdade transcendental. Usada verbalmente, a palavra significa falar,
dizer e, metaforicamente, conduzir. Os significados colaterais, que agora não vêm ao caso, seriam ainda ao redor, distrito, etc. A palavra sentido, que escolhemos na versão alemã, tem também em sua origem o significado de caminho, direção e mais, o interior do homem orientado por algo, ou o interior do homem como sede da consciência, da percepção, do pensar, do refletir e ver. O sentido interno, a vida sensorial do corpo, a opinião, a imaginação, a significação de palavras e atos. Portanto, a palavra sim, em alemão, é muito mais rica polissemicamente do que a palavra caminho, né, em português. Bem, o pensamento chinês andou por caminhos sensivelmente diferentes. Nem Confúcio, nem Lao Tzu abandonaram o caminho humanístico. É de importância fundamental perceber isso muito claramente, sobretudo no que diz respeito aos ensinamentos de Lao Tzu. E, apesar de a orientação de Confúcio ser sempre no sentido da ética social, dificilmente contestada, o Tao de Lao Tzu parece ser antes algo puramente cosmológico. No entanto, isso é apenas aparentemente. Lao Tzu, repetidamente, indica o ponto de partida para o seu conhecimento intuitivo, ou, em outras palavras, para as suas opiniões. Uma vez ele fala do sentido e outro da vida. Em ambos os exemplos, ele conclui com a pergunta expressa: de onde sei que isso é assim? Quando se refere ao que afirmou anteriormente sobre o sentido, assim como sobre a vida. Segue-se a resposta, que de início causa estranheza. Justamente por isso. A posição enfática em que essas palavras se encontram força-nos a dar-lhes um significado que ultrapassa a afirmação de mera tautologia. Dessa conexão resulta que o motivo do conhecimento é, em ambas as vezes, um princípio geral, que, no entanto, também existe no próprio indivíduo que pensa. É justamente pela participação do indivíduo no princípio geral da verdade que a evidência, a raiz de toda certeza, é garantida. Transposta para o terreno prático, essa frase é mencionada 3 vezes. O sábio larga aquilo e se mantém nisso, como acontece nos fragmentos 12, 28 e 72. Qualquer princípio resultante da experiência externa se tornará imediatamente antiquado e será desmentido no curso do tempo, porque, com o progresso do homem, modifica-se também o reconhecimento do mundo. Mas o que é reconhecido a partir da experiência central, da luz interior, como dizem os místicos, permanecerá irrefutável, se for contemplado de modo realmente puro e certo. Assim como o conhecimento que vem da iluminação budista, por exemplo. Dessa forma, nem o adversário mais tenaz de Lao Tzu, o profeta cultural Han Yu, consegue fazer-lhe outra censura a não ser esta, que ele estava sentado num poço
e não enxergava o mundo. Mas homem algum podia refutar a parte que ele via. Aqui é um modo educado e elegante de dizer que Lao Tzu via apenas algumas coisas, mas não tudo. Não via o mundo na sua abrangência, caso isso seja possível. Nota-se com atenção que não é o eu casualmente individualizado e psicologicamente condicionado que Lao Tzu considera. Esse eu, que os indianos preferiram chamar de ego, é apenas a sede da ilusão e do perigo. Seria um falso eu, um eu menor. Lao Tzu, trata antes de tudo do eu puro, que é o próprio do homem em si, o que no budismo se chama de eu maior, e no hinduísmo se chama de Atman, ou alma, o eu superior, né, o eu espiritual. Para ir do eu empírico até esse eu superindividual, necessita-se, logicamente, de uma ampla abstração de tudo que é casual e particular, ou seja, do mundo dos fenômenos. Por isso, essa penetração no superindividual parece ser uma redução, ao passo que o movimento da pesquisa, que acumula diversos conhecimentos, assemelha-se a um acréscimo. Dizendo de outro modo, nós podemos ter um conhecimento erudito, enciclopédico, de vários ramos de conhecimento. É um saber para fora. E podemos também ter um saber para dentro, que é esse autoconhecimento, essa autodescoberta, essa iluminação, o encontro com o eu maior, o nirvana, ou como se queira chamar. O que importa, acima de tudo, é o coração ficar vazio. Só depois ele poderá compreender as grandes verdades. Aqui, de novo, a ideia de vazio ou shunyata, que é a base do budismo, em especial do Zen budismo, e também do taoísmo, já que o Tao pode ser comparado ao vazio, a um círculo branco anterior a todo o processo de criação. Lao Tzu enaltece repetidas vezes o coração vazio como um estado ideal, tanto na esfera do reconhecimento como da prática. Não se deve esquecer, para uma compreensão correta, que coração, em chinês, tem significado bem diferente do aplicado no contexto europeu, por influência do cristianismo. A associação primordial para o europeu é com a coragem, isto é, com o ânimo, ou com o sentimento de um modo geral, né? Inclusive o sentimento amoroso, e isto dá-lhe o tom. Para o chinês, o coração é, por ora, apenas um dos 5 sentidos, localizando-se justamente no complexo sensorial que transmite o contato imediato com o mundo exterior, e que popularmente se costuma designar como sentimento. Em japonês, kokoro, ou coração, tem um significado de pensamento. O coração representa a mente num sentido mais espiritualizado e profundo. De conformidade com isso, o coração é também a sede do desejo pelas coisas exteriores, isso no contexto europeu e mais vulgar. Todo o enredamento com o mundo exterior empático, através dos sentidos e dos apetites, é para Lao Tzu uma coisa muito perigosa, que impede também o verdadeiro reconhecimento
porque produz apenas um brilho falso. Essa mesma afirmação nós encontramos no budismo e no hinduísmo. Em todas essas doutrinas, busca-se o olhar para dentro, né, e não o olhar para fora, né, para o mundo dos fenômenos, que é temporário, mutável, insatisfatório e perecível. Bem, por hoje vamos ficar por aqui. Depois, na semana que vem, nós concluiremos o estudo de alguns fragmentos da introdução do Richard Wilhelm, para, na sequência, nós lermos e comentarmos alguns fragmentos do Tao Te Ching. Agradeço a todos e até a nossa próxima conversa.